Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live em instantes. Vou chamar agora o... Ok. Instituto Vita. Instituto Vita. Só um instante aqui. Opa. Boa tarde, pessoal. Boa noite, né, pessoal? Tô aqui só aguardando a entrada dos convidados. Peraí. Instituto Vita.org. .org.br. Ok, vou chamar a Carla. Oi, Matheus. Oi, Carla, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. E aí, muito obrigado aí por participar da live. Eu que agradeço o convite para falar desse assunto super importante, né? Que a gente tem se debatido um pouco para lidar com, né, os jovens atletas, essa nova geração, como lidar, como motivar esses atletas desse contexto novo, pós-pandêmico. Então, isso tudo está influenciando, né? Isso, é verdade, é verdade. Estamos numa situação totalmente nova, né? E isso acaba trazendo novos desafios para a gente, né? Então, vamos começar, né? Obrigado a todas pela participação. Hoje nós teremos um bate-papo sobre o assunto que interessa aos pais e a técnicos de jovens atletas, né? Estamos falando de crianças e adolescentes, né? E o tema é como motivar os jovens atletas hoje em dia, né? Os limites entre a motivação e o assédio moral, né? Esse foi um assunto que surgiu, né? E eu queria agradecer muito, né, a Carla de Pierro, psicóloga, médica do esporte do time Brasil, nossa referência em psicologia esportiva, né, que sabe muito bem como fazer a motivação, né, e os limites, né, da motivação e como não ultrapassar esse limite. Tá? Vai entrar também a doutora Luciana Polidoro Mameri, diretora do Instituto Vita. Tá? Deixa eu ver se ela conseguiu aqui entrar. Agora aqui apareceu o Instituto Vita. Não estava aparecendo. Apareceu aqui, é só ela aceitar que ela já vai entrar aqui. Tá? Bom, então, Carla, eu gostaria de te agradecer muito pela sua participação. Tá? Essa foi uma iniciativa do Departamento de Beisebol e Softball do Nippon Country Club, lá de Arujá, né? Onde é a sede do clube Nippon Blue Jays, e surgiu de uma conversa entre pais, né, e coordenadores, né? Porque o esporte, principalmente o esporte de origem japonesa oriental, é aquela questão de disciplina muito forte, né, de exigir, de cobrar,
deslumbrar, né, as pessoas. E aí, existiu uma dúvida, né? O que mudou? Existe uma diferença nos jovens de hoje? Aquela receita, né, que funcionou tão bem para os pais, né, para antigamente, agora parece que não está funcionando para as crianças, né? Uhum. Então, eu queria que a gente, nesse período, a gente fizesse um bate-papo, né, que fosse incluído esses temas, assim. Primeiro, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, quais as particularidades das crianças, né, hoje em dia, né? Uhum. Depois a gente vai falar sobre o que é, né, quando que existe o exagero, né, qual é o assédio, quais as consequências disso, Uhum. e depois a gente abre, né, para as perguntas, né, da audiência aqui, dos pais técnicos e todo mundo que está participando, né? Então, Carla, eu queria que se você, nesse momento, né, você quisesse complementar aí sua apresentação, mais alguma coisa, ou falar da sua jornada e falar um pouquinho, né, do que aconteceu, né, que mudou, né, na mente dos jovens atletas. Matheus, você me apresentou como psicóloga dos olímpicos, né? Mas eu também sou psicóloga dos adolescentes. Trabalho com um monte de jovem adolescente que joga tênis, que nada, né? Eu trabalho com várias modalidades esportivas e cada uma tem a sua cultura. Você falou aí da cultura oriental, que tem muita exigência, e aí tem modalidades que têm exigências diferentes de outras, modalidades coletivas diferentes de modalidades individuais. E eu tenho visto os treinadores batendo muita cabeça para entender essa nova geração. Inclusive, alguns treinadores me chamando para ajudar a lidar com essa nova geração que eles estão tendo dificuldade, seja porque eles não estão conseguindo motivar ou manter aquele jovem ali no treino, seja porque a maneira como eles sempre fizeram e funcionava não está funcionando mais, né? Então, você deu aí um briefing, né? Então, aquele jeito de ser a qualquer custo, de apertar demais, de ser na marra e de forjar o atleta, ele funciona para alguns. E vou te dizer, mesmo lá atrás, funcionava só para alguns. A questão é que era admissível a gente chamar um atleta de burro, uma atleta de gorda. Era admitível, porque a autoridade do treinador, ele podia fazer o que ele queria. Ele podia humilhar uma criança na frente de outras crianças. E hoje, isso é inadmissível. Porque a gente já sabe todas as consequências que isso impacta na criança, porque a gente dá nome para isso, né? Isso é abuso psicológico, isso é assédio moral, né? Então, envergonhar uma criança na frente das outras, humilhar uma criança, xingar uma criança ou permitir um bullying, você está impactando emocionalmente naquela criança, no desenvolvimento psicológico dela. E não necessariamente na motivação. Pode ter aquela criança que ainda vai querer mais e se sentir desafiada? Pode. Mas será que vale a pena gerar desafio numa criança, mas ela odiar o treinador? Ela querer fazer só para mostrar para ele na cara e falar assim, ó, tá vendo como eu sei fazer? O que a gente tem contado para os treinadores é que essa relação treinador-atleta, ela é assim, cheia de possibilidades. E é dessa relação que a gente constrói grandes atletas e grandes pessoas. Numa relação onde eu ensino e aprendo, onde tem confiança, onde o atleta se sente acolhido, onde o atleta se sente seguro. E por isso que quando a gente fala de abuso e assédio no esporte, a gente fala sobre ambiente seguro. E ambiente seguro é ambiente seguro fisicamente falando e ambiente seguro psicologicamente falando, né? Então, o meu atleta precisa beber água se ele está correndo, se ele está suando. Impedir que ele beba água, a gente chama de negligência. É um dos abusos, né? Uma das classes aí de abuso psicológico, né? Pedir para o meu atleta, que ainda é uma criança que está em formação, fazer um exercício que o corpo dela não aguenta, é um abuso. A gente chama de abuso físico, né? E não necessariamente é abuso para criança, para um atleta olímpico, se ele está lesionado ou se ele está vivendo um overtraining ou num momento de uma recuperação com déficit em recuperação. Fazer esse atleta treinar numa condição onde ele não tem fisicamente é abuso. Né? E eu falo isso com todas as palavras e com muita força, porque
a gente precisa dar nome para essas coisas, né? Para a gente começar a ensinar treinadores, pais e atletas a definir o que é isso, para a gente começar a lidar melhor com isso. E a gente está falando aqui de treinadores e treinadoras, né, Matheus? Mas às vezes os pais são abusivos, né? Então, quando eu xingo meu filho na frente dos amigos, eu estou humilhando ele. E isso também é abuso psicológico, né? Então, não basta a gente olhar para o treinador, a gente tem que olhar para o pai, a gente tem que olhar para os colegas de treino, porque esses coleguinhas podem estar fazendo bullying, podem estar sacaneando, e quem é o professor ou o treinador daquele ambiente é a pessoa que é responsável por tudo que está acontecendo ali. Então, se ele está enxergando aquilo e ele não está fazendo nada, negligência, né? Então, e aí vem a pergunta que todo mundo fala, mas essa geração não é muito mimimi? Mas tudo isso não é muita frescura? Não é, Matheus. Não é, porque a gente tem dados. E vou te dizer, além da gente ter dados e a gente ter estudos de que crianças e jovens e atletas que passam por situações de abuso e assédio têm maior chance de desenvolver questões de saúde mental. Eu confirmo com você, na minha vivência de psicóloga, que a gente vive isso no dia a dia. E é mais presente do que a gente imagina. O abuso de treinadores ou o abuso dos pais. E às vezes, sem eles saberem, eles nem sabem que isso é abuso. E eles nem estão sabendo que isso está afetando negativamente os seus filhos e os seus atletas. Às vezes um treinador acha que ele está ajudando. E ele está massacrando a identidade, a autoestima, a confiança e a segurança do atleta dele. Muito bem. Carla, então, pegando esse gancho aí, né, desse estilo de treinamento, vamos chamar assim, o treinamento pela dor e treinamento pelo amor, né? Esse treinamento pela dor, a impressão que eu tenho é assim, que uma pequena porção reage, pelo menos imediatamente, né, de maneira ao resultado, não vamos chamar isso de positivo, mas na direção que o técnico deseja, adaptativo, isso. Uma parte fica neutra ali, ou abstrai ali, né? Fala, pô, esse cara é chato ali, e uma parte afunda, né? Vai para baixo. Essa proporção, ela existe no estatística disso, de quantos respondem, quantos tendem a cair, ou varia muito de cultura a cultura? Eu não vou saber te dar esse dado, porque eu nem sei se ele existe, mas eu vou tentar pensar junto com você. Uhum. A gente acabou de passar por uma pandemia, onde as nossas crianças e os nossos jovens ficaram dentro de casa. O número de depressão entre jovens e crianças e de ansiedade multiplicou-se. Essa é né? Além de tudo isso, esses jovens, eles são jovens que nasceram com a internet, com as mídias sociais, com a comparação, com a gratificação imediata do Uber que chega na hora que a gente quer, do iFood que aparece, do filme que eu quero assistir, ele está na minha frente. Essa é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com tolerar frustração e esperar pela gratificação. Até porque nós pais mudamos como a gente funciona. Os nossos pais e os nossos avós não davam presente para a gente o tempo inteiro, né? A gente se esforçava muito para ganhar alguma coisa ou ganhar um elogio. Então, os pais e mães mudaram também. E de uma maneira global, o mundo facilitou a vida de crianças e jovens para eles terem o que eles querem de uma maneira rápida, mas prejudicou muito a habilidade deles esperarem, se esforçarem e trabalharem para ganhar uma gratificação a médio e longo prazo. Então, a gente tem jovens que, se a coisa não está legal, abandona. Se o treinador questionou demais, abandona. Se a coisa ficou complexa demais, abandona. Porque, puxa, mas não ficou legal, quero mudar. Né? Então, não dá para a gente generalizar, mas o contexto que os nossos filhos, eu sei que você tem filhos jovens, e eu tenho um também, vive, é um contexto que não ajuda eles, não treina eles a esperar para ter a recompensa e a se esforçar muito. Só que o esporte, ele é um ambiente onde, se você não treina muito, não se prepara muito, não esforça muito, você não tem gratificação, não tem recompensa. Você não vai melhorar a habilidade,
você não vai correr mais rápido, você não vai lançar mais longe se você não treinar, não se esforçar e não esperar pela gratificação maior. Né? Os atletas olímpicos, às vezes, esperam 4 ciclos olímpicos, né? 16 anos para ganhar uma medalha olímpica e para ter essa gratificação. Então, essa geração nova, a gente precisa se adaptar a ela. Tá. Né? Não Mas, dá para a gente usar as ferramentas do passado. Então, eu estou vendo, né, de certa forma, o esporte ou o esportismo, os valores do esporte, né, como uma maneira de combater esse imediatismo, esse on-demand, né, essa falta de paciência ali, né. Então, acho que a primeira coisa que a gente vê é vamos fazer de tudo para mantê-los no esporte, porque os valores do esporte ajudam a combater, né, toda isso que aconteceu, essa situação, né, que está acontecendo. Né? Acho que essa é uma primeira... Que o treinador e o professor lá do esporte eles ganharam um trabalhinho a mais, no sentido de eles são grandes treinadores dessa habilidade de tolerar a frustração e de esperar pelo reforço que vem atrasado. E aí, Matheus, a gente tem algumas dicas para dar para esses treinadores, né? Porque, assim, o ambiente precisa estar gostoso. Uma criança só fica no esporte se ela sente prazer, se ela se sente competente, se ela tem amigos. Então, eu preciso promover essas coisas. Ah, mas aí a gente só está dando coisa boa. Tá, mas você quer que a criança faça esporte ou não? Porque a gente só vai fazer aquilo ou que eu gosto, ou que eu me sinto bem, ou onde eu sinto prazer com os meus amigos e divido coisas divertidas e gostosas. E, por si só, o se movimentar para a criança é muito recompensador. Uma criança que é criança, ela vai gostar de correr, ela vai gostar de saltar, ela vai gostar de arremessar. Então, a gente precisa usar o recurso do esporte para manter essa criança ali. E contando para ela, tá vendo como você melhorou? Planejando um treino onde tenha prazer, onde tenha desafio, porque a criança também gosta do desafio e de superar e encontrar, né, esse desafio, ou sentir que ela ficou mais habilidosa. Nesse ambiente, ela vai querer ficar. Nesse ambiente, ela vai querer melhorar, né? Agora, se você chegar na sola e você fala, tá vendo? Você não tá correndo bem. Agora, o seu amiguinho tá correndo, viu? Você tinha que estar correndo que nem ele. Você não tá ajudando o seu atleta. Não é um jeito de incentivar, não? Não. Não, pai e mãe adoram fazer isso também, comparar com o amiguinho. Então, a gente tá... essa live inclusive para pais, mães, para colegas mais experientes, né? Quero aproveitar que eu te interrompi e dar as boas-vindas para a Luciana Mameri, a Luca, né, diretora do Instituto, minha para aqui na coordenação do Instituto Vita. A Luca é famosa internacionalmente como osteopata, mas a formação acadêmica dela no Brasil foi em psicologia. Não sei se você sabia, Carla. Legal. Que legal, Luca. Parceira. É verdade, Carla. Bom, prazer estar aqui com você. E eu, na verdade, estava acompanhando o que vocês estavam falando, mas como tecnologia não é minha praia, eu acabei entrando sem aceitar o convite. Então, agora estamos aqui, mas eu acompanhei tudo que vocês falaram. Boa. Carla, vamos lá. A gente está falando, então, né, de uma situação que, às vezes, os pais, querendo incentivar, né, acabam incentivando do jeito errado. Aquela pessoa que mais ama, né, aquela criança que mais quer que ela se desenvolva, às vezes, nesse drive ali, né, eu tenho que tirar ele desse imediatismo, eu tenho que ensinar para ele a ter resiliência, perseverança, força de vontade, e acaba errando ali. Como que a gente consegue perceber, então, que passou do ponto, né, que deixou de motivar e está numa violência, uma violência verbal, né, num assédio moral, como violência psicológica, né? Como que a gente percebe que passou da linha, cruzou a linha? Geralmente a gente percebe na criança, né? Quando o pai ou o treinador se exalta, fica claro, né? Ele soltou um xingamento, ele mexeu, né? Ou machucou aquela criança. Isso aí a gente vê. Mas geralmente a gente vai perceber na criança. A criança pode começar a não querer ir para o treino, pode começar a desistir, pode dar desculpas
de que tá com dor ou tá resfriado ou não quer mais treinar. Pode deprimir ou pode ficar muito ansiosa. Eu trabalhei... Semana passada eu acompanhei um menino que estava tendo crise de pânico antes de ir para o treino de basquete. E um pai super cuidadoso, super querido. E aí, o que aconteceu? Esse menino saiu de um time onde ele era o melhor, mas era um time bem fraquinho, e foi lá para o time top. E chegou nesse time com a sensação de que ele precisava fazer parte, né, desses meninos que jogam muito e competem já super bem. E ele se sentiu muito cobrado, muito ansioso, tem um perfil ansioso, ele teve uma crise de pânico antes de entrar no treino. E aí a minha indicação para o pai, né, ele pediu para o pai ir com ele, e eu falei, tá tudo bem, vai junto com teu filho, assiste o jogo, conversa com o treinador, conta para esse treinador o que teu filho está passando, percebe se ele é um treinador acolhedor e se ele vai conseguir cuidar da necessidade especial do teu filho. Se ele conseguir 10, temos um grande parceiro. Quando você sentir que teu filho está bem, vai saindo. Se achar que você precisa ficar o treino inteiro, tudo bem. Se você acha que ele está bem, pode voltar para casa e você volta para buscar. Então, o que a gente fez nessa situação? A gente identificou uma criança que estava numa situação ali e deu suporte para ela, né? E nesse caso, não tinha abuso, nem do pai, nem do treinador. Era uma autoexigência daquela criança. Então, a gente também precisa olhar para a necessidade de cada um. Mas isso pode acontecer em casos de abuso e de assédio, né? Uma criança que começa a se sentir mal na hora do treino, não quer mais treinar, não quer competir, se esquiva de qualquer coisa que envolva isso. Ela pode estar sofrendo um abuso. Tá. Luca, se quiser comentar qualquer coisa, só levanta a mão aqui. Ouvindo a conversa de vocês, fica muito claro que a gente, quando vai falar de abuso, a gente tem que falar de poder, né? É uma relação hierárquica, é uma relação onde uma necessidade de provar, tanto para o técnico quanto para os pais, né? E aí eu fico imaginando no esporte se existe algum tipo de linha de estudo, de pensamento, onde você consegue criar processos, protocolos dentro desses lugares para diminuir um pouco, porque às vezes, como a gente sabe, não é culpa do técnico, né? A gente também tem que tratar o abusador, vou chamar assim de uma maneira grosseira, Sim. Mas é um treinamento, não basta... Na hora que a pessoa foi abusada, ela é punida e etc. Mas existe algum tipo de trabalho onde se olha para esse cuidado com quem abusa também, para gerar, né, esse ciclo? Você sabe que a gente está fazendo... A gente está num movimento, né? Dentro do COB a gente tem um programa... tem um curso que está disponível para qualquer pessoa, que é um curso de abuso e assédio, que é super legal, super didático, e que para qualquer treinador que vá fazer uma missão pelo time Brasil, ele precisa, é obrigatório ele passar por esse curso. Eu acho que a primeira coisa que a gente está fazendo é orientar, porque de verdade, alguns treinadores nem conhecem, eles vêm de uma formação e eles viveram isso na pele e eles só estão reproduzindo aquilo que fizeram com eles. E que eles falam, puxa, mas para mim nem doeu tanto assim, para mim nem foi tão problemático, né? Só que não necessariamente para o seu atleta a experiência vai ser a mesma. Ainda mais falando de todo esse contexto desses jovens pós-pandemia e desses jovens que estão nesse contexto de mídia social, né, de ansiedade elevada, de diminuição de conexão real e mais conexão virtual. Então, isso tudo impactou como que são as relações atualmente. E a gente tem que renovar, a gente tem que orientar, né? E é assim que a gente faz, viu, Luca? Assim, eu sempre, quando eu vejo um treinador com um movimento, que eu tô vendo que ele tá sendo abusador, eu vou falar com ele. Eu não falo, você está abusando, eu falo... Deixa eu te contar, isso que você está fazendo impacta assim no seu atleta, não necessariamente ele vai ficar motivado. E geralmente, né, eu tenho o lado do atleta também, né?
ele está se sentindo assim, assim, assado. Você não está efetivamente atingindo o que você quer com o seu comportamento. Vamos tentar de outra forma? E eu falo, inclusive isso, hoje em dia, é considerado abuso ou assédio. E isso não é mais permitido no esporte. E aí você está suscetível a ser denunciado. Porque é isso. Hoje em dia você tem canais de denúncia, o COB tem canal de denúncia, né? Você pode denunciar. Né? Você, olha, meu filho está sendo, né, maltratado, abusado. Então, e aí a gente entra em dois lados, né? A gente orienta, mas os treinadores, que eu tenho sentido é que eles têm ficado mais com medo e eles estão mais sob controle do medo de serem, né, denunciados do que aprendendo a lidar com essa nova geração. Porque a gente precisa de ferramentas novas. Não basta fazer o que eles faziam antes. Né? E essa ferramenta nova, a gente está construindo, está em construção ainda. Que é, você fala uma coisa importante, né? Numa relação de abuso tem uma questão de poder. O treinador sempre foi a autoridade e o poder. Eu mando, você obedece. Só que hoje em dia, Luca, o que a gente descobriu? Que o que o atleta sente é muito importante. Com isso, a gente tem a percepção subjetiva do atleta, a gente tem ele dizendo que está melhorando ou não, que está ficando cansado ou não. E isso é um elemento importantíssimo para o técnico e para o treinador ajustar o treino para aquela pessoa. Se eu dou voz para o meu atleta e pergunto como você está se sentindo, está fácil esse exercício ou está complexo demais? Se eu abro um caminho de comunicação com o meu atleta, eu tenho informações para organizar o meu treino para que ele seja mais efetivo para a aprendizagem desse atleta, para a motivação desse atleta, para a permanência desse atleta no treino e nas aulas. Só que os treinadores old school, eles têm medo de sair da posição do poder e de perder a autoridade. Eles falam, ele vai ficar mole demais. Não, porque não é assim. Mas não fica? Não amolece, não? Boa pergunta, Matheus. Os treinadores falam para mim, Carla, se eu elogiar demais, ele vai ficar parado na mesma, vai entrar numa zona de conforto. Posso te contar o que os atletas me contam, Matheus? Eles falam para mim, se meu treinador me elogia, eu vou querer mais. Eu vou querer apresentar mais. Eu vou ficar feliz porque ele tá orgulhoso de mim. Então, eu vou querer cada vez mais. E é isso. É assim que repercute um elogio bem dado por um comportamento que foi super adequado. Justo, né? Um comportamento justo, né? Fez um bem feito, né? E não fez mais que obrigação, né? Parabéns ali, porque foi uma coisa bem feita. E também vamos olhar para esse negócio que não fez mais do que obrigação, porque eu entendo isso que você falou, Matheus, mas muitas crianças, né, e muitos pais têm dificuldade de dar um elogio, um feedback positivo, porque eles acham que simplesmente o filho não fez mais do que obrigação. Cara, ele foi no treino, ele deixou o melhor dele no treino, ele se organizou, ele tá se organizando com escola e treino, ele tá voltando para casa, ele tá dormindo. Ele merece cara, teu dia foi bom hoje, hein? Vem cá, vamos junto comer alguma coisa. Eu acho... Cara, quando você fala isso, fica uma pulguinha atrás da orelha aqui, que talvez eu nem saiba colocar direito. Mas a verdade é que o mundo do atleta ele é extremamente competitivo. E a gente vê isso nas torcidas, né, de futebol, fica muito claro, né? A gente vê isso nos Jogos Olímpicos e etc. E realmente existe o que a gente poderia chamar de abuso, onde um xinga o outro como que você também prepara, você técnico, prepara o seu atleta para essa realidade? Porque a gente, como pai, aqui fazendo um paralelo, a gente fica pensando também, que fofo, fez a missão, nossa, que legal. Às vezes, a nossa geração vai mima demais, eu acho, né? Até porque talvez a gente teve pais mais rígidos que tinham esse tipo de comportamento. Como que você, no mundo do atleta, prepara esse atleta para esse mundo difícil, sabe? No mundo que você vai levar, e que se você, de repente, quer ir para um time internacional, você vai chegar a encarar um técnico, sei lá, eu não sei, mas imagino, assim, você pode encarar um técnico mais
casca grossa. Então, tem um lado que eu fico falando, poxa, como que a gente faz isso sem sabe, esses complementos, assim, os elogios? A sua pergunta é super importante, Luca. E para responder a sua pergunta, eu tenho que lembrar que, né, quando a gente fala de atletas jovens, a gente está falando de uma criança de 4 anos que já pode estar andando de kart ou fazendo ginástica olímpica, e de um jovem de 18, 20 anos que já pode estar sendo profissional. Em cada etapa, a gente tem um jeito de funcionar com essa criança ou esse jovem. Primeiro, porque ela está numa fase de maturação física e biológica, e segundo, porque ela está numa fase de maturação psicológica. Então, falar de competição, a gente fala a partir dos 13, 14 anos. Antes disso, a gente pode estar falando de algo que a criança nem está pronta e preparada para fazer. A Carla, mais ginástica olímpica, elas começam antes. Começam. E sofrem as consequências de ter começado muito cedo, tá? Cara, 13, 14 anos, é isso? Antes disso, é para brincar. Então, já pode ter competição. Vai ter competição. Meu filho competia com 10 anos, né? E hoje em dia é atleta com 21 anos. E ele competia, e ele gostava de competir, e ele gostava de ganhar, e ele era habilidoso no que ele fazia. Mas nem todas as crianças vão ser mega talentosas e habilidosas com 10, 11, 12 anos. Mas todas as crianças precisam se beneficiar do esporte com 10, 11 anos. Precisam se sentir incluídas, precisam se sentir desenvolvendo a capacidade motora, precisam se divertir com o esporte, porque senão elas vão ser adultas sedentárias. É isso que acontece. Com o esporte, né? Fala. Desculpa. Pegando o gancho aí do sedentarismo, eu tenho uma pergunta do Roberto Oliveira, aqui tá na audiência, perguntando, né, justamente isso, como as estratégias, como reverter o sedentarismo, né, dessas crianças. As nossas crianças estão no tablet, gente. Elas estão no tablet, elas estão no computador, elas estão na televisão, né? E a gente está deixando de oferecer para elas o esporte lúdico, porque é isso que vai fazer a criança ficar no esporte. Em primeiro lugar, ela sentir prazer, ela correr, saltar, ela se divertir com a competição. Porque se ela se achar uma droga e se achar um loser, um perdedor, e o pai dela falar, pô, mas por que você não ganha e você tá sempre no banco? Será que ela vai querer e gostar de ir pro jogo ou vai diminuir a chance dela estar lá? Né? Então, em cada fase, a gente tem uma forma de lidar com esse jovem. Com 13, 14, 15 anos, ele vai começar a competir. Ele começa a ter capacidade, ele precisa desenvolver autorregulação emocional. Ele precisa ser capaz de enfrentar e ter coragem, né? É essa hora, né? Então, assim, chega pai e mãe pra mim, pá, porque meu filho chora quando ele perde um jogo. Quantos anos tem teu filho? 9 anos. É super esperado que ele chore. Ainda bem, né? Super esperado que ele chore com 9 anos, com 10, às vezes até 11. Super. Com 14, 15, a gente fala, opa, talvez a gente precise ajudar na regulação emocional, porque já tem, né? Já deveria ter essa capacidade, porque maturacionalmente falando, já era para ter, né? Mas tá tudo bem chorar porque perdeu com 9 anos. Tá tudo bem. Ficar um pouco bravo, meio irritadiço, se perder um pouco, tá tudo bem, né? Agora, de novo, com 14, 15, 16, não. Aí, essa criança tem que ter desenvolvido essa capacidade de autorregulação com a ajuda de um treinador, com a ajuda do pai e da mãe, né? Que fala, ó, menos, hein? Aquilo ali que você deu foi piti, né? Então, assim, isso acontece. Dar limite é tão importante quanto dar reforço positivo e feedback positivo aos nossos jovens. Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Isso, esporte é incrível, né? O esporte tem regra, né? Não dá pra você cortar caminho. Né? E como pai e mãe, a gente tem que fazer isso também. Cara, isso aqui não pode. Você desrespeitou o teu adversário, você desrespeitou seu time quando você fez isso aqui. Isso aqui tá fora, né? É inadmissível. Precisa estar claro para a criança, né? Então, o comportamento inadequado também precisa ter uma consequência. E a consequência não precisa ser uma punição, você tá de castigo. Cara, isso aqui não serve. Deixa eu te ensinar qual que seria o jeito adequado, correto, que você estaria ajudando seus amigos, seria bom para você, seria bom para o seu time. Né? Então, não basta a gente só punir ou colocar de castigo sem ensinar o que a gente está esperando dessa criança também. Certo, tem que educar, né? Ó, só uns comentários aqui, a Tati BDM dizendo que
que é importante para a criança se divertir com o esporte, né? E o Guskina falando que as crianças precisam ter toda a vivência dos 8 aos 12 anos de idade, na idade de ouro, né, para criar essas habilidades motoras, né? Esses comentários aqui. Carla, para fechar esse bloco aqui, né, a gente falando da parte, né, do assédio, de como detectar, né? Duas perguntas. Primeiro, como que eu diferencio se a criança está com preguiça de treinar ou realmente ela está com um trauma do treino? E depois, a segunda pergunta era como a gente filtra também o feedback da criança para a gente não crucificar os técnicos, né? Porque a tendência é de ser reativo numa hora dessas, né? Isso. Ó, primeira pergunta, Matheus, acho que é importante isso que você falou. Geralmente, treinadores e pais olham para uma criança que fala que está cansada e pensa o quê? Depende do resto ali, se o resto está correndo ainda, falar, está com preguiça, né? Ih, tá querendo me dar migué. Ih, não quer fazer o treino inteiro, né? Por algum motivo, os treinadores são treinados a olhar para a fala de um atleta que não quer ir até o fim, como preguiça, migué, não tem gana, não tem garra e etc. Tá? Então, isso assim, está aprendido, né? O que acontece quando a gente já olha para a preguiça da criança ou para ela não querer terminar como migué? A gente deixa de validar, talvez, uma percepção e uma vivência emocional e física que ela está sentindo que é mega importante. Então, eu já ouvi pais falando, meu filho dá migué, meu filho tem preguiça. Eu vou lá perguntar como é a rotina do filho. É a rotina de um executivo. Ele acorda, vai para a escola, fica até as 4 da tarde. Sai para comer no carro e aí vai para o treino. Treina 3 horas, chega em casa, janta, faz lição até 11 da noite. Dorme 11h30, acorda às 6 da manhã. É preguiça que teu filho tá com sono na aula e não tá indo bem na escola e não quer ir pro treino? Não é. Essa criança tá cansada. Matheus, a quantidade de pai e mãe que eu tenho que falar que o filho tá cansado, eu diria que é 70% dos jovens que eu atendo chegam no meu consultório. Né? O diagnóstico é simples, não tem nenhum transtorno mental ali. A criança tá cansada. Ela não tem tempo livre. Por algum motivo, os pais estão achando que enfiar um monte de atividade, inglês, Kumon, muitos treinos, por algum motivo os pais estão achando que eles estão fazendo o filho deles melhores. E eles não estão deixando os filhos brincar. Crianças de 7 a 12 anos que não têm tempo de brincar, tá errado. O brincar desenvolve psicologicamente falando. O brincar sem supervisão de o que eu tenho que fazer desenvolve criatividade. O brincar e o descansar e não fazer nada também faz parte. A gente precisa ensinar ócio para os nossos filhos, senão a gente vai ter um monte de criança ansiosa. O meu filho, assim, não tem nada para fazer, ele fala, mãe, vamos fazer alguma coisa? Tô no ócio, não tem nada para fazer. Eu falo, fica sem fazer nada, pô. Né? Então, assim, por que a gente tem dificuldade de deixar o nosso filho sem fazer nada? Sem descansar, sem ele tá... Parece que ele tá improdutivo. E aí a gente tá ensinando essa vida louca que a gente já vive. A gente já tá nessa loucura de não descansar. E a gente vai criando filhos fadigados. E a gente quer a alta performance deles na escola e a alta performance deles no treino. O que vai acontecer com essa criança? Overtraining. Overtraining, vai parar na psicóloga, vai parar no médico, vai ter lesão, um monte de criança com dor, com lesão, né? E pode ter burnout. Essa criança pode ir embora do esporte e nunca voltar. Nunca mais voltar. Porque ela achou que era muito cansativo, que não tinha nada de legal, que ela só sentia a dor ali, que era tão competitivo que ela não conseguia nem curtir. Ela vai embora. E a gente perde esse espaço que é um espaço de aprendizagem, de desenvolvimento, de diversão e prazer que a criança podia estar vivenciando. Eu vejo que a realidade, a nossa realidade de pais com crianças de 12, 13, 14 anos, ela tem a questão da tela. Então, conversando com os amigos, o que você está tentando fazer
não é tirar a criança da brincadeira. Tirar da tela. Porque na hora que ele não está no judô, no kumon, ele vai para a tela. Vai. Então, hoje, a gente desenhou uma vida, infelizmente, que as crianças não estão na rua. Então, eu brinquei na rua e era muito tranquilo. Hoje a criança não vai para a rua. E eles têm preguiça de descer para o condomínio e a relação de amizade entre eles é muito pela tela. Então, existe um desespero que você fala, pelo menos ele está lá ao ar livre, fazendo esporte. Agora, sabe que me veio uma sugestão aí pro COB? Que talvez seria interessante, como política pública ou algum tipo de parceria, criar espaços de brincadeira dentro do COB. Então, Tem, Luca. Nas missões tem ping-pong, tem espaços de lazer ali nas missões, tem. E do ócio, né? Da brincadeira. Acho que a Carla passou por lá já e já orientou o pessoal. Tem sim. Não tem monitor, né? Não tem ajuda. É um espaço que você não tem tela e você se vira, porque aí você consegue o que você está colocando, porque é uma dificuldade muito grande hoje para todos nós, né? Isso. Vamos dar sequência aí, pessoal. Carla, você pode só... desculpa te interromper, que a gente está com o tempo contado aqui, em relação àquela questão de como não acusar, né, também um técnico de maneira indevida. Como que a gente inicia? Eu acho que, assim, primeiro, sempre validar a fala do nosso filho é importante. Né? Assim, tipo, achar e desconfiar deles, por que eu desconfiaria, né? Uma criança, quando ela tá mentindo, ela tá tentando se esquivar de punição. Se ela tá precisando mentir, é porque ela vive num ambiente que tem muita coisa aversiva, tá? Então, a primeira coisa eu preciso confiar no meu filho. Se ele tá me dizendo alguma coisa, fico atento, observo o treino, fico lá um pouquinho, converso com o treinador. Se eu me sentir... E aí, se eu perceber alguma coisa, eu posso ir lá e perguntar, olha, meu filho trouxe essa questão, eu gostaria de ouvir de você, confirmar com você o que aconteceu de verdade, né? Então, assim, antes de acusar, eu acho importante conversar, né? Observar e ouvir desse treinador o lado dele também, tá? E aí, como pai, vocês perceberem que tem alguma coisa que está em excesso, vocês podem sinalizar, olha, isso aqui eu acho excesso. E assim, a dica que eu dou para os pais, Matheus, é assim, você confia no treinador que está, no professor do teu filho? Porque ele está ensinando, não é só beisebol, não é só tênis, não é só natação. Esse cara, ele está funcionando como formador. Você deixaria ele viajar com seu filho? Você deixaria ele ele ensinar seu filho sobre valores? Se você acredita que sim, teu filho está na mão certa. Se você tem dúvidas sobre isso, então muda de professor e de treinador. Muda. Gostei. Valores. Valores. O treinador tem os mesmos valores. O ambiente, você está vendo que não está fazendo bem para o seu filho. Acha outro professor, acha outro treinador, porque vai ter aquele treinador que vai conseguir desenvolver mais o teu filho. Legal, Luca. Ó, eu queria pedir para as pessoas que tiverem perguntas, tem um botão de perguntas aqui no Instagram, tá? Que elas vão aparecer. Então vamos aproveitar esse terço final aqui da live para as perguntas, tá? Então aqui, ó, tem uma pergunta do George Sonoda, né? Como um técnico ou desculpa pode ter essa mudança de mindset, de poder e abuso, né? Qual especialista ele procura? Faz o curso do COB e depois... Né? Faz o COB, se tiver dificuldade, chama alguém para ajudar, chama um psicólogo do esporte. Né? Todos os psicólogos do esporte atualizados sabem sobre abuso e assédio, vão saber orientar, vão saber dar ferramentas novas para esse treinador, professor, adequar o jeito que ele motiva, que ele organiza, que ele dá feedback. E são dicas muito simples, Matheus, né? Eu acho que o treinador que está aberto, ele vai...
óbvio, é difícil mudar, né? Mas ele vai proporcionar, ele vai testar, e se ele vê que funciona, ele vai mudar a maneira dele de agir, né? Mas vai ter treinador que não vai abrir essa possibilidade, né? Ou porque é mais rígido, ou porque acha que ele tá certo mesmo, né? E aí, a minha posição de psicóloga e mãe é assim, muda de treinador. Simples assim. Muda de treinador no ambiente. Ó, outra pergunta aqui. Como que a gente faz para dar um feedback sobre um erro? A criança está lá, fez um erro no meio do jogo, né? Furou uma bola, passou errado. Muitas vezes o reflexo do pai, do pai, da mãe, do responsável, é na hora, né, de dar aquela... chamar a atenção, né? Às vezes achando que vai ajudar ele a corrigir no próximo, né? E como que ele faz isso de maneira positiva, né? De maneira construtiva? Então, você sabe que eu já montei uma cartilha de orientação de pais, e não uma ideia minha, em vários livros de psicologia do esporte, tem um anexo que faz orientação de pais de atletas, porque é generalizado, Matheus, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente tem pais que querem participar muito ativamente, às vezes participam de uma maneira negativa, tá? Eu sou mãe de atleta, o Matheus é pai de atleta, e assim, eu fui atleta. E quando meu filho fez o meu esporte, que foi triatlon, eu me perdi. Foi ridículo a minha participação, porque eu queria dizer o que tinha que fazer, porque eu sei exatamente o que ele tinha que fazer. E aí, graças a Deus, ele escolheu outro esporte, que é o futebol, onde eu não domino. E aí eu tô lá só para aplaudir. E quando ele faz errado, eu nem sei se tá errado. Eu só tô lá aplaudindo. E quando a gente vai orientar pais de atletas, a gente orienta que quem diz o que tá errado é o treinador, é o professor. Pai não corrige. Pai não diz o que tem que fazer. Pai não diz que tá errado. Até porque você imagina uma criança ouvindo o pai falando uma coisa e o treinador outra. O que ele vai pensar? Quem que eu vou desagradar? Olha que situação que a gente coloca a criança. Essa criança vai ter medo de desagradar o pai, vai ficar constrangida de desagradar o treinador. Pai não dá instrução. Pai aplaude, pai incentiva, pai e mãe acolhem num momento de choro, né? Pai tá lá, para isso. Pai é espectador. Eu sei, porque eu sou mãe de atleta, é difícil, porque a gente vê coisas muito óbvias, né? Mas não a gente fazer pelo nosso filho. E muitas vezes o que a gente vai falar, a gente magoa, a gente humilha na frente das pessoas, né? A gente fala, como que você fez isso? Né? A gente fala de um jeito, a gente faz caras e bocas. Quando a gente não fala, a gente faz assim. Os nossos, eles têm uma sensibilidade às nossas reações faciais que ninguém mais tem. Ele vai saber, pela maneira como você está olhando para ele, se você está desaprovando ou aprovando. E desaprovação paterna e materna acaba com a criança. Acaba com a criança. Então, um pai que faz assim, ó, é a mesma coisa que um pai que está berrando, seu burro. Porque é uma desaprovação que bate no coração da criança. E aí ela vai ficar nervosa, ela vai querer tentar agradar o pai, melhorar, tudo menos jogar o jogo dela. Acabou. Tá. E cara, pensando nisso, o pai e a mãe que gritam pro filho, né? Vai, fulano, vai, filho, faz isso. Isso ajuda ou atrapalha na hora? Ou depende muito da criança? Olha, depende da criança, porque eu já ouvi jovens falando, ai, gente, acho ridículo minha mãe gritando lá o tempo inteiro. Então, pergunta pro teu filho o que ele gosta, né? Geralmente, é muito gostoso ouvir um incentivo, né? Filho, boa, filho, gol! E grita junto com o filho. Ou, né? Então, assim, é muito gostoso sentir que teu pai, tua mãe tá ali. Mas, se seu filho for um adolescente meio tímido, pode ser que ele se sinta constrangido de como você reage, mesmo que seja uma reação positiva. Tá. Então, assim, não é melhor do que você observar ou você perguntar. Pergunta, né? Meu filho... Pergunta antes, né? E aí, como que eu te ajudo, né?
meu filho gosta do que eu tô fazendo. E a gente enxerga neles, né, Matheus? É só ser pouco menos egocêntrico e olhar pro nosso filho. Ele tá feliz, tá radiante com o que eu tô falando? Ou ele tá, né, ele tá com vergonha, né? Ah, mas Carla, não tem que ter umas falas duras e firmes? Sim, né? E nosso filho não vai ficar meio puto com a gente? Também. Mas se aquela fala foi necessária, foi pontual, foi dando um limite, sim, né? Mas sempre tem que ter cuidado, né, Matheus? A gente tá falando com criança. Então, assim, talvez você quer fazer uma fala mais dura, chama teu filho de lado. Conversa com ele depois, né? Não na frente dos amigos. Outra coisa, ouço de todos os atletas, eu preciso contar para os pais de atletas que estão assistindo a gente. Pior momento da criança, e eles relatam isso para mim, tá? De 8 anos até 20 anos, é a volta para casa depois de um jogo que eu perdi. Meu pai ali, ó, dizendo tudo que eu fiz de errado, tudo que eu tinha que fazer. É insuportável para uma criança e para um adolescente sair de um jogo que ele perdeu, que ele já tá triste, que ele já tá super frustrado, porque ele sabe que ele não foi bem ou que não deu certo que ele tentou, ouvir do pai dele, da mãe dele, que ele fez errado, tudo que ele tinha que fazer. Então, você quer conversar com teu filho, quer que seja um momento que seja saudável, que seja produtivo, deixa passar esse momento ruim. Deixa ele ficar sob efeito da sensação dele que já tá péssima. Deixa ele curtir um pouquinho a frustração. E depois, quando você estiver mais calmo e ela estiver mais calma e a criança estiver mais calma, você senta e você pergunta, quer falar sobre o jogo? Eu enxerguei algumas coisas. Você quer um pouquinho da minha opinião, do que eu consegui ver? Pai e mãe acha que tem... Porque tem esse poder de pai e mãe, acha que tem que enfiar a goela abaixo informação. E não necessariamente vai ajudar. Não necessariamente. De novo, pai e mãe não é treinador e não é treinadora. Às vezes as crianças ouvem e falam, gente, nada a ver isso que ele está me falando. Nossa, ele não entende nada disso. Por que ele está me dizendo isso? Né? E eles falam isso para mim. Cara, eu não entendi nada. Por que ela está falando? Né? Então, é isso. O lugar de pai e mãe de atleta é um lugar de incentivo, de observar se o ambiente que o nosso filho está é seguro, se ele está se desenvolvendo fisicamente, psicologicamente falando. É um lugar de aplauso, é um lugar de proteção, quando precisa de proteção e segurança. E é um lugar de validação de emoção, né? Tô triste, tô bravo, tô vendo que você tá bravo. Também não adianta falar, não precisa chorar tanto. Mas se a criança tá super triste e frustrada, ela tá precisando chorar. Ai, mas você não precisa ficar tão frustrada. Deixa eu ficar frustrada. Né? Ou o oposto, né? Você que tá muito bravo, porque você perdeu. Não, mas tá tudo bem comigo. Eu não tô tão bravo assim quanto você. Né? Então, validar a emoção da criança é importante. Legal. Ó, tem uma outra pergunta muito boa aqui, ó. Que é o do Mutoyama, né? E partindo da premissa de cada pessoa é diferente, podemos afirmar que existe um protocolo padrão a seguir. Como identificar atletas que se respondem bem quando desafiadas dos atletas que se sentem humilhados? Eu gostei dessa palavra, né? Desafiada, né? Não é necessariamente você provocar, isso, né? Isso. Desafiar vamos lá, agora eu vou promover um exercício mais complexo, que eu quero ver quem que vai conseguir chegar aqui, né? Então, assim, desafiar é diferente de humilhar, né? Bem diferente. Criança adora um desafio. O jovem adora um desafio, porque tem a ver com tentar fazer algo a mais, né? Com me arriscar um pouco mais, ou testar a minha capacidade. Isso é incrível, né? E veja, tem crianças que são mais habilidosas e têm mais repertório para enfrentar o desafio, e tem criança que ainda não tem esse repertório, né? Uma criança que é safa, que organiza a vida dela sozinha, que não tem o pai e a mãe fazendo tudo por ela, numa situação onde ela vai ser exigida, muito provavelmente ela vai para o enfrentamento, ela não vai ficar em dúvida ou com medo se ela pode ou não pode, consegue ou não consegue. Então vai depender da experiência dessa criança, de como ela é educada, para ela enfrentar ou não desafios, né? E ser boa ou não nisso. E tem uma outra coisa importante que eu gosto de falar para os pais de atletas, é que assim, o esporte de alto rendimento competitivo não é para todos. Não é porque você quer que seu filho seja atleta que ele vai ser atleta. Tem criança que não tem perfil, que não tem, não tem habilidade, não tem repertório, nem gosta tanto. E tá tudo bem, isso não quer dizer que ela é
é ruim ou não serve para coisa. Ela simplesmente não tem perfil para aquilo. Ela, sob efeito de muita cobrança, ela não fica bem. E ela não se dá bem. Então tá tudo bem. Ela não vai para o esporte de rendimento. Talvez ela fique num esporte de lazer. E ela pode manter a atividade física como uma fonte de outras coisas que não me sentir melhor ou ganhar jogos. Tá? Então não necessariamente competição e alto rendimento é para todas as crianças. Tá. Ó, outra pergunta aqui, ó. O que você sugere para falar para o filho, né? Na véspera de uma competição, na véspera de um jogo, que você vê que ele tá um pouco tenso. Tem alguma dica? Posso complementar a pergunta? Claro. Que um pouco do que me fez pensar tudo que você falou. Acho que você coloca uma coisa que não adianta fingir, primeiro. E eu acho que é verdade. O teu filho te percebe se você está sendo condescendente ou não. Então, existe uma realidade, que às vezes você fica realmente desapontado, não era o que você queria, você está junto com ele. Então eu fico pensando o quanto não é um trabalho nosso, de pais, de trabalhar um pouco o que a gente projeta nessa criança, que eu acho que é muito diferente do que acontecia no passado também. Os pais tinham uma distância maior. Hoje a gente vive a vida deles, então faz lição de casa, vai no esporte, viaja todo mundo junto, é diferente. E talvez a gente tenha que refletir como pais o quanto disso é positivo e o quanto é negativo, o quanto a gente está exagerando até esse ponto de acabou a minha vida que você perdeu esse jogo, porque é o que o pai sente. Adorei a sua complementação, Luca, porque é isso que tem acontecido, né? Os pais vendo tanto a rotina que eles ficam frustrados juntos ou eles ficam excitados juntos quando aquela vivência é da criança. A criança e o jovem, ele que está vivendo aquilo ali e aquilo ali vai ajudar ele a se desenvolver de um jeito ou de outro. Esse distanciamento permite que a criança ou o jovem ganhe autonomia para lidar com as próprias emoções, para tomar as próprias decisões, que é o que o esporte exige, né? O esporte individual é assim, é você com você. Não adianta teu pai ficar gritando lá, né? O esporte coletivo é você com outras pessoas. Olha a riqueza disso. Você tem que saber se relacionar, se comunicar com outras pessoas para você efetivamente, né, ter performance ali. Então, os pais precisam saber sair de cena, deixar a criança ser protagonista, deixar ela falar o que ela está sentindo e ela fazer, mesmo que ela estiver errando, deixa ela vai aprender. Ela vai aprender, o treinador dela vai ensinar. A gente não precisa tentar acelerar um processo que talvez essa criança precisa passar. Ok. Carla, só para ratificar aqui, né? Então, a dúvida do Motoyama, ele usa a palavra desafio, né? Mas seria para também para identificar se existem ainda atletas que responderiam de maneira, né? De maneira, vamos chamar, positiva, a essa humilhação, isso que a gente chama de assédio. Tem? Particular, viu, Matheus? Assim, eu acho que tem aquela criança que com um desafio ou com o treinador que tá, como que eu posso dizer? Tá exigindo. Tem a criança que ela vai pro desafio, ela tem mais resiliência. Resiliência é treinável, né? E tem a criança que vai murchar ou vai espanar. E veja, um professor que está com uma criança durante 6 meses, 1 ano, ele já sabe o que vai espanar e o que vai ganhar força com isso. Então, assim, a gente conhece os nossos atletas. E se a gente usar a particularidade com um e com outro, a gente pode atingir de uma maneira melhor o nosso atleta, tá? Lembrando que esse apertar e cobrar nunca é humilhar, nunca é ofender, nunca é, né? Então, assim, porque aí sim a gente está impactando negativamente no desenvolvimento dessa criança. Aqui uma pergunta aqui boa para você, Carla, do Edson Neymar. Isso aqui. O estilo Bernardinho está errado, então? Você sabe que o Bernardo mudou tanto. Eu trabalho com o Bernardo há 1 ano e 3 meses. E quando ele me chamou para trabalhar, ele falou, Carla, tô com um problema aqui. Minhas meninas são um pouco confiantes e muito ansiosas.
preciso da sua ajuda. E aí, quando ele me fez esse pedido, eu falei, que responsa. Eu vou trabalhar com o Bernardinho. E ele tá me pedindo ajuda? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para esse negócio dar certo. E aí, o que eu fui enxergar era o seguinte, de novo, o Bernardo, ele é um cara muito vitorioso. Então, ele usa a ferramenta que ele sempre usou, só que, numa geração diferente, passou a não funcionar mais tão bem. E ele se deu conta disso e ele pediu ajuda. Ele foi humilde a ponto de, eu tô aberto para te escutar e eu quero ajuda. E, Matheus, eu falo. E eu falo quando ele tá errado e eu falo quando ele tá certo. E ele erra, viu? Ele erra, e aí eu falo, e aí ele olha e fala, tá bom, tá, tudo bem. Aí às vezes ele se defende um pouco, mas ele tá mudando, ele já não é mais o Bernardo de antes, né? Ele se controla e ele faz um esforço, porque ele já entendeu o que é abuso e o que é assédio, e já entendeu que essa geração não funciona como a outra geração. Ele conta a história do filho dele, né? Que nos jogos do Rio, o Bruninho foi no quarto dele e falou, pai, essa geração não funciona assim. Tem que ser diferente. Ele conta isso nas palestras dele, ele conta isso pra gente. Né? Então, a gente tem um cara vitorioso que está se adaptando. Por que o nosso treinador de crianças não pode aprender também se o Bernardinho está aprendendo? Uhum. Duas ou três pessoas fizeram uma pergunta muito parecida aqui. E quando o treinador também é pai, né? Quando o pai é treinador, como lidar com essa... Eu acho que essa talvez sejam as situações mais complexas que a gente tem para trabalhar. Porque o pai treinador, ele nunca deixa de ser pai. E ele nunca deixa de ser treinador. Na quadra, e tudo bem, eu respeito os pais que consigam, talvez conseguir esse limite. Mas o que eu tenho para contar para esses pais é que o filho, ele sempre vai olhar para esse pai como pai. Independente se ele tá com o chapéu de treinador ou só o chapéu de pai. Se é um treinador que chamou, né? Se ele tá como treinador, ele tá chamando aquele filho de burro, não é só o treinador, é o pai e o treinador. Então, é 2 vezes mais duro, tá? E veja, para a criança e para o adolescente, a pessoa que mais a gente quer dar orgulho e ter uma atenção com qualidade é do nosso pai, né? E da nossa mãe. Então, é 2 vezes mais difícil para a criança, né? Essa coisa de querer agradar ou querer conseguir, ou ela vai se sentir mais frustrada. Então, tem um limite muito tênue. Eu acho que o treinador, o pai treinador tem que lembrar disso. Meu filho tá me enxergando como pai, então na hora dele falar, ele tem que considerar que é um pai que está falando. E ele tem que chegar em casa e lembrar que acabou o treino. Porque se ele continuar treinador em casa, pode acontecer algo que já aconteceu com atletas que eu acompanho, que é assim, o meu pai só fala de tênis comigo, Carla. Eu não tenho mais nenhum outro assunto para falar com meu pai. A gente não conversa de mais nenhuma outra coisa. A gente não fala sobre, sei lá, minhas dúvidas, sobre as minhas amizades, sobre os meus medos. Ele só sabe falar de tênis comigo. E aí a gente cria uma relação com pouca intimidade, vira uma relação profissional, porque se eu sou treinador de tênis, meu pai é meu treinador, a gente só fala de profissão. E a gente corre o risco de parecer que meu pai só me ama quando eu ganho jogos. Cuidem com isso, pais. Não condicionem o amor e o carinho de vocês para quando o filho de vocês ganhar. Eu já ouvi de alguns atletas, não foram poucos. O meu pai só gosta de mim quando eu ganho jogos. Quando eu perco, ele tem vergonha de mim. E aí, essa conexão fica muito misturada. E se a relação só se dá através do esporte, eu posso perder uma relação de verdade de pai e filho e uma intimidade. Certo. Deixa eu só passar aqui a pergunta, né, que apareceu mais uma vez. E, bom, estamos nos aproximando aí do final da live, mas tem uma pergunta aqui, vamos lá, as 2 últimas perguntas. Primeiro da Márcia Mila, né, como lidar com reações intensas, choro ou agressão frente à frustração, né? Você já falou, pode dar um reforço aí? De novo, eu acho que até posso estar, né, assim, difícil de dar a idade certa, mas assim, até os 10 anos, né, até 9, 8, criança chorou, ou ela ficou muito... A gente considera que ela ainda tem aí um cérebro que está se maturando, que tem uma dificuldade de uma autorregulação.
E aí, nessa hora, a gente vai lá, a gente contém, a gente abraça, a gente cuida dessa criança, tá? Agora, se é uma criança mais velha, né, que é capaz, supostamente, de se autorregular e ela tá muito nervosa, né, ou muito triste, de novo, a gente também vai acolher, mas a gente vai falar, vamos aprender, né? Vamos testar. O que você está sentindo? Como que a gente pode controlar isso? Vamos respirar juntas? Ou vamos procurar um profissional que vai ajudar e vai te ensinar ferramentas de técnicas de autorregulação, né? Então, eu acho que é isso. Né? Em primeiro caso, a gente protege. Uma criança que está chorando e frustrada, a gente vai acolher, né? E uma criança que está muito agressiva, a gente vai conter. É isso que a gente tem que fazer. Deixa eu ver. Tem uma outra pergunta aqui, uma mãe anônima. Se o meu filho tá triste, não quer ir ao treino, ali, como é que eu descubro aí se alguma questão, né, dessa questão de assédio, ou se realmente não gosta, né, do esporte? Pergunta para ele. O treino tá legal? Você tem amigos lá? Você gosta do seu treinador? Você se sente bem quando você tá treinando? Né? Então, assim, tô vendo que você não tá querendo ir mais. Tá chato. Você fez amigos? Ou estão te excluindo? Né? Então, assim, pergunta. A criança, ela vai falar. Se ela tiver um canal de comunicação com esse pai, com essa mãe, ela vai falar. E por isso é tão importante a gente criar esse canal, né? Pra gente conseguir saber o que tá passando com o nosso filho. Legal. Ó, cara, acho que a gente tem algumas lições aqui, né? Primeiro, se você é técnico, faça o curso do COB, é gratuito, online, né? On demand, você vai fazendo à medida que tem tempo. E se você é coordenador de departamento, chame, né? Peça ajuda para um psicólogo, né? Contrate uma consultoria aí de um psicólogo aí para ajudá-los nessa mudança de mindset, dessa adaptação, né, à nova geração. Acho que é isso. E se você for pai, seja pai torcedor, não seja técnico, né? Boa. Acho que a melhor maneira de incentivar é isso, né? É você ser pai torcedor, você dar suporte para o seu filho, né? E se quiser dar algum feedback, alguma informação, fazer isso num tempo, né, num tempo adequado. Exato. O Carlos Eduardo perguntando aqui onde encontra o curso, se você entrar no site do COB, ou digitar no Google ali, Comitê Olímpico, Instituto Olímpico, né, brasileiro, no IOB, né? É o IOB, é dentro Instituto Olímpico Brasileiro, isso, curso de prevenção ao assédio. Aí é um curso que inclui assédio moral e sexual, né? O curso de prevenção ao racismo também, que é muito bom, vale a pena fazer. Em uma tarde você faz os dois cursos ali, vem certificado do COB, é muito bom. Bom, Carla, quero te abrir aí para últimas palavras que você gostaria de falar para encerrar essa live. Matheus, eu queria agradecer o convite e queria dizer que, assim, parte do que eu adoro fazer é orientação de pais. E porque eu vejo os pais perdidos, né? E eles querendo muito ajudar. E às vezes ajudando de um jeito muito torto, né? Então, assim, se a gente buscar um pouquinho de informação, a gente vai aprender como a gente já pode ajudar melhor o nosso filho. E cuidar para não ajudar de um jeito errado, né? Então, uma criança que não está evoluindo, que não está feliz, e que você está tentando demais, pode ser que você esteja tentando pelo caminho errado. Luca? Eu queria agradecer, Carla, Matheus, foi muito interessante. Eu estou com agora mil questões aqui para pensar como mãe, e acho que parte do nosso trabalho aí é refletir um pouco o que a gente quer para esse filho, né? E talvez pensar que a felicidade seja o que a gente mais quer, né? Seja o que a gente mais quer e fazer uma autorreflexão e abrir esse espaço para escutar um pouco e não achar que a gente sabe o que é a felicidade para ele sempre, né? Então, muito legal. Obrigada por ter vindo, obrigada
pela incrível palestra que você deu. E boa noite. Bom, Carla, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. É sempre muito bom falar com você. Obrigado por ter compartilhado todo esse conhecimento, né? Esse conhecimento que até o Bernardinho pediu sua ajuda, então, né? Nós somos muito gratos aí de você estar aqui, né? Compartilhando tudo isso com a gente. A doutora Carol Ferreira, ela teve um problema pessoal, não pôde participar, né, da apresentação, mas ela está acompanhando a gente aqui. Luca, muito obrigado pelo apoio do Instituto aí para essa live, tá? E queria agradecer mais uma vez aí também ao departamento de beisebol do Nippon Country Club, né, o nosso Nippon Blue Jays, aí por ter provocado essa discussão, e espero que isso possa ser aproveitado, né, tanto internamente quanto, né, por todos os departamentos de todos os esportes que vão acompanhando essa live. Pessoal, muito boa noite. Fiquem com Deus ali, tenham um ótimo término de semana para vocês. Tá? Tchau, tchau. Boa noite.